Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Iniciamos agora a nossa sexta aula. Que bom que você está conosco. Espero que você esteja aproveitando ao máximo. De fato, fizemos tudo para que você se desenvolvesse na liderança cristã, sendo verdadeiramente um instrumento de Deus nessa tarefa. Lembrando que na aula passada nós destacamos que o ensino é de fato o principal e mais importante a se fazer. Nós destacamos que o líder servo, ele precisa ensinar, ele precisa fazer isso, é um alvo na vida dele, é uma satisfação, é uma necessidade. Porque ensinando, ele faz então com que a glória de Deus resplandeça de modo extraordinário. E o líder servo que ensina, ensina sempre a Bíblia. Por isso a sua atitude é fidelidade. Bom, hoje nós vamos completar a segunda parte daquilo que diz respeito ao que você precisa fazer, que é o tema da nossa aula. Está com a sua apostila aberta? Não se esqueça, você precisa ler a apostila. Porque é na apostila que nós temos a capacitação, é na apostila que temos o aplicando o conhecimento. Então, ao terminar esta aula, corra para a sua apostila e leia o texto. Nossa aula de hoje é, então, o que eu preciso fazer? Segunda parte. O que eu preciso fazer neste momento? Nós vamos tratar à luz de 3 palavras-chave. Sim, nós vamos falar de 3 palavras que são palavras-chave e que são essenciais para o líder servo que quer glorificar a Deus. E são elas: oração, evangelização e edificação. As 3 estão interligadas. Para você ensinar, é claro que você precisa orar. Quando nós ensinamos debaixo de oração, nós pregamos a palavra de Deus. E certamente aqueles que ouvem esta palavra e que ainda não conhecem o Senhor como Salvador são evangelizados. E por último, se você ensina debaixo de oração e sempre fala do Evangelho, porque essa é a mensagem central da palavra de Deus, as boas novas de salvação, você edifica aqueles que fazem parte do seu grupo e já são cristãos professos. Então vamos começar falando sobre oração. Você precisa fazer oração. Você precisa fazer com que a sua vida de oração seja também parte daquilo que o seu grupo faz. Ou seja, você precisa ser exemplo de oração e você precisa fazer com que o seu grupo, o seu pequeno grupo, tenha um momento específico de oração. Então aqui vai uma dica para você, líder servo, que está começando um pequeno grupo ou já está trabalhando com o seu pequeno grupo. Coloque dentro do seu pequeno grupo uma liderança específica para trabalhar a oração. Essa liderança específica vai motivar outras pessoas. Vai fazer com que pessoas se reúnam na hora e no tempo certo para orar. Terão uma lista de oração. Vão se envolver com a oração que procura revelar misericórdia e graça para aqueles que estão precisando de socorro. Aqueles que precisam ser colocados diante de Deus. Então, em primeiro lugar, faça isso. Coloque nas suas atividades uma tarefa específica para alguém do seu grupo para se reunir, quer seja uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, quem sabe que diariamente, para buscar a Deus em oração. É essencial que isso seja feito. É essencial que seu pequeno grupo faça isso de maneira deliberada, organizada e, de fato, utilizando listas com nomes de pessoas, porque nós temos muitos que carecem das nossas orações. Em segundo lugar, você líder de um pequeno grupo,
tenha também uma preocupação evangelística. Você precisa ter pessoas no seu grupo que estão interessadas na vida de outras pessoas. E aqui nós precisamos parar um pouquinho para falar sobre a evangelização dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós somos uma universidade de ensino, uma academia. Isso daí é um fato consumado. Mas há aqui no Mackenzie pessoas que dão oportunidade e que querem ouvir o Evangelho. Então, sem pensar nessa questão meramente proselitista, ou seja, de tentar convencer pessoas, mas com todo o respeito, com toda a tolerância, compreendendo que cada um aqui é bem-vindo com as suas crenças, do modo como são. Aliás, todos que entram pelas portas ou pelos portões do Mackenzie são mackenzistas para sempre. Mas há pessoas aqui que querem ouvir. E nós não podemos ficar de braços cruzados para essas pessoas. Nós entendemos e respeitamos todos aqueles que estão passando por aqui e que possuem a sua maneira de enxergar a vida, a sua cosmovisão. Mas há pessoas que querem. E aí entra a capacidade, o cuidado, o zelo de você, líder de um pequeno grupo, escolher pessoas para fazer esse trabalho de levar a palavra de Deus àqueles que querem, àqueles que estão prontos, aqueles que chegaram a esta universidade e querem mais do que a vida acadêmica, querem também que a vida integral, total, de cada um deles seja também transformada. Essas pessoas, com todo o respeito, tolerância e amor, elas são instrumentos que Deus colocou ao nosso redor e nós não podemos de forma nenhuma deixar de falar com elas. Então isso tem que ficar muito claro para você. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela não tem esse propósito proselitista, mas ela não fecha também os olhos e nem encolhe os seus braços, muito menos as suas mãos, para receber aqueles que, com desejo, de livre vontade, de consciência própria, querem ouvir. Essas pessoas estão por aí. São aqueles que Deus, de alguma maneira, na eternidade, né, falamos de alguma maneira porque não conhecemos os propósitos profundos de Deus, mas de alguma maneira o Senhor as escolheu e trouxe essas pessoas para cá, para que nós, de alguma forma também, levássemos o Evangelho para elas. E por último, não se esqueça, o seu pequeno grupo precisa se preocupar com edificação. É fato também que quando alguém chega à universidade, ela encontra um mundo completamente novo. Há novas disciplinas, novas ciências, há coisas que sequer essas pessoas imaginaram um dia conhecer. O mundo da universidade, como o próprio nome já sugere, tem muitas informações. E às vezes essas informações, por alguma razão também, elas são não só contrárias ao cristianismo, mas às vezes elas não guardam o devido respeito. E é por isso que os crentes que aqui estão e que fazem parte do seu pequeno grupo precisam estar prontos para dar razão de sua fé. Como diz lá na carta de Pedro, e é muito importante entender isso, nós precisamos dar razão da esperança. Então a edificação no seu grupo também é um momento para fortalecer aqueles que estão já dentro da igreja, aqueles que já são professos, aqueles que já fizeram a sua confissão, para que eles consigam enfrentar todas as coisas, não como uma milícia cristã, nós não somos milicianos, mas como pessoas capazes de dar razão da esperança que possuem. Porque todas as vezes que nós conversamos com alguém, com diálogo franco, com respostas sinceras, falando verdadeiramente com as pessoas acerca do que cremos e como cremos, e fazemos essa apresentação com amor, as pessoas compreendem quem nós somos e nos respeitam. Então, líder, faça isso. Tenha lá um grupo de edificação para preparar as pessoas, para que elas saibam falar da razão da sua fé.
E aí, então, para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu quero trabalhar a atitude. Qual é a palavra-chave, ou quais são? Oração, evangelização, edificação. Qual é, então, a atitude? Piedade. Essa é uma palavra muito importante dentro da teologia reformada, para o Mackenzie, para a Bíblia. Nós precisamos ser pessoas piedosas. Precisamos ter a oração, o evangelismo e a edificação, mas acima de tudo, precisamos ter a piedade. E aqui eu deixo o texto de 1 Timóteo 6,6, que de forma inconfundível diz que fonte de lucro, na verdade, fonte de lucro, de fato, é a piedade. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você continue conosco. Afinal, já estamos para lá da metade. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu feedback. Dê o seu feedback. Gostou da aula? Ficou claro? Foi apresentada de maneira correta? Dê o seu feedback. O que podemos melhorar? Como podemos fazer diferente? Dê o seu feedback. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Até a próxima aula, se o Senhor Deus assim permitir.